Eu transformei R$19,41 em R$14.480,59. E isso não é uma pirâmide, isso não é nada demais, e essa nem é a parte mais legal da história. E eu já te digo que eu fiz isso vendendo opções de venda, ou seja, put, de uma ação que eu gosto, que é a Itaúsa. O mais importante aqui é você entender o racional, porque isso é algo muito simples de ser feito, não acumula muito risco, o importante é saber o que você está fazendo. Eu, inclusive, trabalho muito isso com os meus alunos no módulo 13 da minha mentoria. O que eu fiz? Eu vendi puts de Itaúsa. O que são puts? Put é um tipo de deriva ativo. Ele deriva do ativo. O ativo é a ação. A ação, nesse caso, é uma ação que eu gosto muito, que é Itaúsa, que é a holding controladora do Banco Itaú. Ao vender esse instrumento, esse derivativo, essa put, eu assumo o compromisso de comprar a ação. Então, eu recebo um dinheiro, mas eu assumo um compromisso de comprar. Eu sou obrigado a comprar a ação lá na data determinada, que a gente chama de vencimento, por um preço também determinado. Mira, por que você faz isso? O grande barato disso tudo não está na operação em si, existem múltiplas possibilidades. O grande barato está na análise conjuntural que me permite fazer isso. E aí você precisa ter dois pontos de vista. Quais são esses pontos de vista? Primeiro, eu estou fazendo isso numa ação que eu conheço, que eu confio, que eu sei como é que funciona, que eu tenho há muitos anos, mais de década, eu acompanho o movimento, ela anda junto com o movimento do Banco Itaú, eu sei exatamente o que esperar. Na verdade, o Banco Itaú costuma surpreender o mercado. Mira, se der errado, se tudo der errado, tem defesa, e mesmo assim, se a ação cair, que seria o cenário ruim, para mim, o que vai acontecer é que eu vou acabar comprando a ação mais barato do que eu compraria normalmente. Então esse para mim é um cenário ok, tranquilo, estou satisfeito. Mira, mas a ação vai derreter. Se você olhar lá o que aconteceu com ela na pandemia, ela não derreteu tanto assim. Então, mesmo num cenário catastrófico, as boas ações, as ações de qualidade, elas não têm tanto risco quanto ações mais voláteis. Quando você conhece o ativo, sabe o que está fazendo, o seu risco é absurdamente menor. Mas eu conheço a ação, se ela cair, eu assumo o risco de comprar. Só que eu, olhando o gráfico e olhando isso aqui, o que é isso? Isso aqui é o movimento do preço. Eu sou especialista nesse tipo de análise, eu sou analista CNPI, analista gráfico. E o que eu vejo? Eu vejo o preço subindo e descendo, só que, na verdade, ele está fazendo um movimento que a gente chama de consolidação, que é isso aqui, ó. Ele está meio que andando de lado, ele sobe e desce. E qual é a minha estratégia? Eu procuro fazer essas operações quando o ativo faz um movimento de queda para se segurar nessa linha branca. Eu fiz esse movimento aqui, e aí eu falei para vocês, transformei R$19 em 1.480, na verdade foi muito mais, porque eu fiz isso mais de uma vez. Eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, isso só nos últimos 2 meses. Nesse movimento de aceleração, de queda, eu espero quando ela vai chegar perto da linha branca, eu faço a venda da put e a partir daí eu vou esperar o quê? Apenas o ativo se recuperar. Ah, Mira, aqui ele caiu um pouquinho. Eu falei, eu sei, mas eu dei espaço para ele se recuperar e ele se recuperou. Aqui ele caiu novamente. Isso acontece normalmente quando a gente tem notícias, tarifaço do Trump, lei Magnitsky, que vai isso, que vai aquilo. Eu vou lá e entro no desespero para fazer dinheiro, colocar meu dinheiro no bolso, usando apenas do meu conhecimento, sem ter que gastar praticamente nada. E aí o ativo sobe, eu boto o dinheiro no bolso. E aí você deve estar se perguntando, Mira, mas como é que você ganhou esse dinheiro todo, transformou R$19 em quase R$15 mil? A questão é o seguinte, quando a ação cai, eu faço a venda da put porque ela está valorizada. Só que se eu espero que ela suba, seja apenas uma queda passageira, e ela suba, eu acredito que no vencimento, quando a gente combinou que esse contrato seria desfeito entre a pessoa que comprou e eu que vendi esse direito a essa pessoa, que é essa opção de venda, put, se o papel sobe e ele ultrapassa essa barreira de valor que a gente determinou, que a gente chama de strike, lá no vencimento, se o preço da ação estiver acima do strike,
que foi acordado, essa opção ela perde valor, ela não tem nenhum valor. E isso significa que eu também não terei mais nenhuma obrigação lá no vencimento e todo o valor que eu ganhei vai para o meu bolso. Então, o meu lucro é tudo aquilo que eu ganhei, porque lá no vencimento a ação está acima do valor do strike. Essa é a estratégia, só que eu faço o movimento em um ponto muito determinado, muito bem escolhido. Por quê? Porque ela cai, então eu vou ganhar muito mais naquele momento, só que eu espero logo que se recupere. Por isso eu gosto de fazer esse movimento em consolidações, quando atinge um ponto de suporte, que a gente chama. E aí você vai me perguntar, Mira, mas por que você gastou esse dinheiro? Então, por se tudo que você colocou foi lucro que você botou no bolso. Esse valor que eu gastei, R$19,41, foi o que eu gastei de emolumentos lá na B3, porque a corretora, ela não me cobra a corretagem, mas a B3 me cobra emolumentos. Então, o meu gasto foi apenas os emolumentos e o meu lucro foi todo o valor que eu ganhei, porque eu fiz uma análise correta e a operação aconteceu exatamente como eu previa. Ah, Mira, mas você entende muito. Sim, são quase 30 anos investindo, profissional, vários MBAs, eu faço mestrado, sou analista CNPI, muita coisa, mas qualquer pessoa consegue fazer isso, tanto que os meus alunos conseguem, eu ensino isso a eles, e é importante que você tenha uma visão não só de Itaúsa, mas se você olhar o Ibovespa, o índice da nossa Bolsa de Valores, ele também está andando de lado há bastante tempo. Então você conseguiria repetir esse mesmo movimento em BOVA11, que é o ETF que segue o movimento do Ibovespa. E você também conseguiria fazer a venda de put. Aqui, ó, caiu, você teria feito aqui, recuperou, caiu, você teria feito, também teria ganho. Nesses movimentos aqui, quando ele cai próximo dessa linha branca, você conseguiria fazer esse mesmo movimento. Mira, que linha branca é essa? Essa é uma média móvel exponencial de 72 períodos, que eu, Mira, gosto de trabalhar. Na verdade, eu trabalho com duas. A média móvel exponencial de 9 períodos, que é uma linha mais rápida, e uma média móvel mais longa, mais lenta, de 72 períodos, os últimos 72 dias, porque eu gosto de trabalhar com gráfico diário. Essa é a estratégia. Eu primeiro analiso o cenário e a partir desse cenário é que eu faço a operação, toda a operação com derivativos, ela deveria, pelo menos, ser feita assim. Você escolhe o cenário, a partir do cenário é que você escolhe o instrumento que você quer operar. Pode ser com derivativos, ou seja, pode ser com o mercado de opções, pode ser com o mercado de mini contratos, pode ser com o mercado de ativos, ou seja, você pode comprar a ação, você pode vender a ação, operar vendido. Você tem uma série de estratégias, eu ensino isso no módulo 10, 11 e 12 da mentoria. Você pode fazer muita coisa, porém, você tem que ter a análise do cenário. Isso eu mostro no módulo 10 e 11, especificamente análise gráfica, para que você tenha essa leitura e entenda para que lado que o ativo está indo. Mas eu falei no começo do vídeo que essa não é nem a parte mais interessante, transformar R$19 em quase R$15.000. Para mim, o mais interessante é uma outra coisa. Por quê? Porque Itaúsa, ela é uma ação meio chata, muita gente não gosta, ela paga um dividendo muito normal, esperado, a gente já tem uma ideia que ela vai pagar ali mais ou menos uns 10, 12% ao ano entre dividendos, bonificações, subscrição, os eventos que ela faz, ela já vai te dar um ganho, só que não vai ser muito além disso. E aí é que entra o pulo do gato, porque eu tenho uma ação estável, que não vai muito nem para cima nem para baixo, é confiável, eu sei o que esperar dela, só que ela não vai me dar 20% ao ano. Será que não? Porque o que acontece? Quando eu fiz essas operações, eu não me preocupei o quanto eu gastei. Se eu gastei R$19 para ganhar quase R$15.000, eu me preocupei do quanto eu teria que gastar. Falar, não, se eu tiver que comprar a ação, eu vou pagar X reais. E quanto eu estou recebendo por esse risco? Pelo prêmio de correr esse risco. Quanto é o prêmio dessa ação? E aí eu fiz as contas. Normalmente, em cada uma dessas operações, eu estava ganhando 2,6%. Em 2 meses, eu ganhei mais de 5%. E isso eu somo ao valor. Se eu considerar o meu preço médio, que é bem abaixo, me daria mais ou menos uns 7% de dividendo. E eu não falei aqui, esse é o nome mais técnico, mas esse tipo de operação nós chamamos no mercado de dividendo sintético. Eu criei um dividendo que não existia
e ele me deu mais ou menos sobre o meu preço médio uns 7 a 8%. Ou seja, eu quase cheguei a 20% de retorno em um único ano, com 2 operações mais os dividendos naturais. Só que eu faço essas operações algumas vezes ao ano. Então, é natural que essa ação ou qualquer outra ação com essas características, que sejam ações mais confiáveis, que eu levo na minha carteira para longo prazo, elas consigam me dar retornos muito maiores, superando os 20% ao ano. Por quê? Porque eu vou aumentando a rentabilidade delas, fazendo pequenos movimentos, sem que eu precise estar colado no computador. Eu olho o gráfico, eu vejo o movimento, de vez em quando, faço a operação e depois eu espero um mês e pouco, um mês e meio, até essa operação finalizar, a não ser que dê uma oportunidade muito grande no meio do caminho, mas eu espero, eu não preciso ficar operando todos os dias, mas eu pego a minha carteira de longo prazo com ações que participam da minha estratégia chamada base, bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas, que são as empresas mais estáveis da Bolsa. Eu ensino isso lá no módulo 9 da minha mentoria. A estratégia base é o que você precisa para investir no longo prazo. Você consegue turbinar essas empresas, melhorar o resultado dessas empresas através de algumas pequenas estratégias. Ah, Mira, eu acho isso muito complicado. Existem outras, por exemplo, o trade de valor, que consiste o quê? A ação subiu, você pode vender na hora que ela inverte. Ela subiu, ela começa a cair, ela inverte a tendência de alta para baixa. Você falou, opa, teve uma inversão de tendência, você vende, recompra lá embaixo. Você não quer se desfazer da ação, só que você quer vender caro e recomprar ela barata para poder colocar uma grana no bolso. Na verdade, não é nem para colocar uma grana no bolso, é para aumentar a quantidade de ações que você tem e dessa maneira você também aumenta a quantidade de dividendos. Isso eu ensino no módulo 13 da mentoria, essa estratégia de trade. E esse movimento ele aconteceu em outros ativos. Se a gente olhar a Santander, ele também caiu, chegou aqui. Ah, Mira, mas ele furou. Voltou, bateu aqui nessa região, deu também oportunidades e voltou. Vários ativos que fizeram esse movimento de zigue-zague, eles dão essa oportunidade. Vou falar, anota aí, vou falar um outro ativo que costuma muito fazer esse movimento, é Ambev. E aí você fala, Mira, mas a Ambev caiu, ó, ela bateu lá na linha branca e caiu. Mas se você der um zoom e você for olhar o movimento de Ambev nos últimos 13 anos, quase 14, bem lá de 2012, ela costuma meio que andar de lado. Então é natural que ela suba e ela desça. E quando ela desce, você tem essa oportunidade de fazer essas operações, principalmente com o mercado de opções. Tem aqui várias marcações, vários estudos que eu já fiz com os meus alunos, recomendações de compra, inclusive, que eu já fiz de Ambev, sempre que ela está ali perto da região dos 10 a 10,50, próximo de R$11, são regiões em que ela está barata e que normalmente ela sobe. Ao contrário, quando ela está perto de R$14, é uma região mais cara e que normalmente ela cai. Então, quando você conhece o comportamento do ativo, fica muito mais fácil. Por isso que eu falei, a primeira coisa, análise. Perceba a tendência, vê para que direção que o ativo está indo. Depois você consegue operar ou via opções, ou comprando o ativo, vendendo, fazendo o movimento que você deseja sem maiores preocupações, só que você precisa ter uma análise. Eu, particularmente, chamo de análise 360 e, inclusive, isso é a base para a montagem de carteira que eu faço de ações para os meus alunos. Por que isso? Porque eu digo que você tem que conhecer o ativo e para conhecer o ativo você precisa de uma análise fundamentalista. E aí você une com a análise do gráfico, que é a análise técnica, e assim você tem uma visão 360, olha por todos os lados, juntando a análise fundamentalista, que te diz a qualidade do ativo, com a análise técnica, que te diz o momento, assim, ó, esse ativo é bom, mas o mercado deu uma dor de barriga, ele caiu, aproveite. Essa junção é que vai te permitir operar com muito mais tranquilidade, fazer dinheiro onde as pessoas não enxergam, sem que você precise se esforçar, sem que você precise se matar de trabalhar, nem nada disso. A única coisa que você precisa fazer é se esforçar para aprender, e uma vez que você aprende, é só fazer dinheiro de uma forma muito mais
tranquila do que se imagina. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, já atingir a sua independência financeira, eu vou te ensinar os primeiros passos de um evento gratuito que começa no dia 15 de setembro. A lista para se inscrever aqui para o evento está na descrição do vídeo. É a Operação Independência. Te espero lá, vai mudar a sua vida, eu aposto. Então, clica, se inscreve e, claro, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.